Bom dia, óbvias. Não, você não clicou no podcast errado. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e tô aqui só para apresentar para vocês nosso projeto em parceria com a Mary Kay, em que a gente quer que as mulheres levem suas carreiras cada vez mais longe. Serão 12 episódios com convidados maravilhosos e a apresentadora Luísa Brasil. É uma honra passar a bola para ela. Vai com tudo, Lu. Confia na quarta. Maternidade. Um dos principais temas que precisamos levar em consideração quando falamos de carreira. É o ponto de partida da desigualdade. Mais de 800 milhões de mulheres em todo o mundo não têm proteção adequada no trabalho em relação à maternidade. Dar à luz, atributo de natureza feminina, implica em muito preconceito e reduz as oportunidades de crescimento profissional para as mulheres hoje. Temos uma licença maternidade de 4 meses para mulheres no Brasil, enquanto homens ficam apenas 5 dias em casa. Nesse contexto, existe uma pressão social de que o cuidado dos filhos deve ser concentrado em suas mães. Com todos esses aspectos, maternidade e carreira muitas vezes não andam de mãos dadas. Nesse episódio do Confia na Quarta, vamos discutir sobre a situação e falar como conciliar e ter sucesso nas duas áreas com Cris Luckner, jornalista, e Daniela Giacomelli, diretora nacional da Mary Kay. Oi, meninas. Obrigada. Oi, boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde. Bom, já aviso logo que esse não é o meu lugar de fala. Eu não sou mãe, mas enfim, eu quero que vocês se sintam bem à vontade para dizer o que vocês pensam, em qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre essa arte, essa verdadeira arte. E se sintam à vontade, ok? Ok. Obrigada. Beleza. Bom, Cris e Dani, eu queria que vocês me contassem sobre a trajetória profissional de vocês. Cris, começa. Começo. Eu sou jornalista de formação. Durante 14 anos eu trabalhei em grandes redações, jornal, TV, revista, aqui em São Paulo e em Nova York, onde eu morei por 3 anos. E há 5 anos, depois que eu tive meu primeiro filho, Vicente, eu comecei a achar que a vida de jornalista não estava funcionando com minha nova vida de mãe. Eu trabalhava plantão, final de semana, Natal, Ano Novo, por aí vai. E eu também não estava feliz com os rumos do jornalismo, então acabei pensando em como que eu faria para mudar de carreira. E aí eu migrei para a área de tecnologia e inovação, fui trabalhar numa startup e depois eu passei por uma fintech americana que tem do Vale do Silício, que tem escritório aqui no Brasil. E aí agora eu tive meu segundo filho, o Eduardo, que completa 1 ano agora, há pouquinho tempo. E nessa última empresa, né, que eu tava, eu acabei conciliando, né, a minha licença maternidade, depois tendo o filho, voltando lá pra carreira e acabei até pedindo demissão depois, né, na volta. Mas aí depois eu entro mais nisso. Olha, gente, tô aqui então com uma colega de trabalho, né, que eu também sou jornalista e também volta e meia eu fico temerosa, né, com esse futuro do jornalismo, mas é bom que assim como nós, ele também se reinventa e vai ganhando novas nuances, enfim, Verdade. novos contornos. Bom, Dani, com você. Então, eu sou formada em relações públicas e sempre gostei muito da área da comunicação, porém, na cidade onde eu moro, eu não tinha muita oportunidade na área da comunicação, né? Porque praticamente é concentrado em grandes 2 empresas e trabalho em comunicação E interna. conta de onde você é. Caxias do Sul, Rio Olha, Grande do Rio Sul. Grande do Sul. Isso aí. E aí eu fui para a área de vendas, então trabalhei em vendas em grandes empresas. Porém, tinha o sonho de ser uma empresária, tinha o sonho de ter um grande negócio. E as minhas condições financeiras não me permitiam ter, né, uma franquia, abrir um negócio. Eu não via muitas possibilidades. E não era mãe até então, né? Comecei, então, numa empresa de venda direta, trabalhando com beleza, com cosmético. Me encontrei e percebi que ali eu poderia desenvolver o meu negócio e aí sim ter, né, as possibilidades de crescimento que eu sempre almejei. Me tornei mãe depois que eu estava já trabalhando nessa empresa de beleza, de cosmético, enfim, depois de 4 anos. E hoje concilio aí as duas coisas, maternidade junto com a parte profissional. Perfeito. E, gente, vem cá.
Vocês sempre quiseram ter filho? Como é que foi esse processo? Eu nunca quis ter filho. Nunca gastei 5 minutos pensando que eu queria ser mãe, que eu iria ser mãe e como seria isso. E aí eu me casei com o meu marido, né? Conheci ele. E ele que tava super nessa pilha. Ele começou a, não, quero muito ter filhos. Cada dia que passa é um dia a menos que eu não passo com meu filho. Ele tava muito nessa pegada. Daí eu, tá, acho que pode ser interessante. Eu tenho meio um espírito de improviso, digamos assim. Eu gosto de experimentar as coisas. E achei que era um momento que na minha carreira eu não estava evoluindo tanto. Então a gente fez meio que uns prós e contras ali. Entendemos que aquele seria o melhor momento, apesar de que eu acho que não tem muito isso, né, Dani, de ser o melhor momento. E aí eu engravidei do Vicente. E desde então hoje eu penso, meu Deus, se eu não tivesse tido filho, como é que ia ser minha vida? Eu não me imagino hoje sem, né, sem ter meus filhos. E você, Dani, como foi esse processo na sua vida? Foi algo que você sempre sonhou? Ou não? Ai, não é minha, mas rolou. Então, meu projeto sempre foi profissional, né? Profissional e pessoal, sendo que a maternidade não estava neste projeto. E pelo menos não naquele momento, né? Mas as coisas caminharam. Enfim, as coisas aconteceram, eu engravidei, não estava no projeto naquele momento. E eu demorei um pouquinho para conseguir encontrar o equilíbrio entre maternidade e trabalho. Eu acredito que. Inclusive, eu tô amando falar desse tema, porque é um tema que a gente precisa falar para as mulheres, né? A gente precisa tratar isso de uma forma mais aberta, maternidade, trabalho, sem ser um tabu, né? Verdade. Realmente conciliar uma coisa com a outra, porque é muito possível. Não, pois é, eu tô ouvindo vocês falarem, né, que isso não tava no plano de vocês, enfim. Eu fiquei pensando agora comigo, porque eu sempre acho que eu sou o tipo de pessoa, quando falam, você vai ter filhos? Não vou ter, óbvio que não, imagina. Mas assim, é do tipo de coisa que vai dar ruim, deu ruim. E aí, quando você menos espera, assim, rolou, e aí, e agora? Eu acho que vai ser assim, a maternidade, se ela vier a chegar no meu caso, né? Bom, mas o que passa na cabeça de vocês quando a gente pensa nessa questão mercado de trabalho, né, nossa inserção enquanto mulher nesse espaço, versus carreira e maternidade? Bom, como eu contei no início, né, eu acabei de pedir demissão faz mais ou menos uns 2 meses, também tô empreendendo agora. Parece claro que olhando para trás agora, aquilo foi para mim hoje o símbolo desse momento, assim, desse clique de: "Putz, preciso de algo mais, quero empreender". Foi quando eu coloquei na minha foto de perfil do LinkedIn, uma foto minha com os meus 2 filhos. E quando eu estava lá trocando essa foto, eu fiquei: "Nossa, será que eu vou perder alguma oportunidade profissional por isso? Será que as empresas vão deixar de olhar para mim como uma pessoa competitiva no mercado, como um perfil interessante?". E aí eu parei assim e pensei: "Bom, se alguma empresa ou se alguma pessoa deixar de entrar em contato por causa disso, eu não quero me relacionar com essa empresa e com essa pessoa. Então eu vou trocar minha foto". E não sei o que aconteceu, que depois disso parece que tudo fluiu, tudo andou. Olha. Eu decidi pedir demissão, e as pessoas ficavam falando assim pra mim: "Mas tu é louca, justo agora, tu tá com um bebê pequeno, não é a hora, tu não deve se arriscar agora". E eu mesma estava internalizando isso, de achar que não era o momento, porque, realmente eu tenho um bebê pequeno, eu preciso de segurança. E na verdade eu ficava: "Gente, é agora o momento, é agora que eu tenho que fazer alguma coisa por mim, pelos meus filhos, pela minha carreira, para eu ficar mais satisfeita. Quanto mais feliz eu tiver com a minha profissão, com a minha carreira, mais eu vou conseguir passar isso para os meus filhos". E aí parece que tudo depois daquela troca daquela foto pra mim foi o símbolo, sabe. Daí, a partir dali, parece que tudo fluiu diferente na minha carreira. Olha. E Dani, pra você, como que é esse processo de pensar maternidade e carreira no país? Então, no país, eu acredito que as mulheres hoje elas enfrentam um grande tabu, um grande desafio pela frente, né? Tanto que é exatamente isso que a Cris acabou de falar. Muitas mulheres, na própria entrevista, né, dentro de uma empresa, 70% das mulheres falam que, na entrevista de início, elas são perguntadas: você é mãe ou você deseja ser mãe? E muitas ficam muito inseguras em responder isso, né? O que eu vou responder agora? Se eu responder que sim, talvez eu não seja contratada. Se eu responder que sim, talvez eu não consiga ter crescimento na carreira, ter reconhecimento. Então, eu acredito que
As mulheres hoje em dia, elas precisam provar muito mais do que os homens profissionalmente, exatamente porque a maternidade está totalmente ligada muito mais à mãe do que ao pai, né? Hoje, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas apenas 7% dos homens saem dos seus trabalhos para cuidar dos filhos, enquanto as mulheres ficam com mais de 40%, né? E isso, na verdade, está totalmente relacionado ao crescimento profissional da mulher no mercado de trabalho, porque é óbvio que, na cabeça das mulheres, elas pensam, em algum momento, eu vou ter que escolher entre uma coisa e outra. É verdade. E Dani, você entrou numa questão muito boa, que é a questão da paternidade dentro disso tudo, né? E como que vocês entendem essa relação, assim, carreira do pai versus carreira da mãe? Quero muito saber como vocês funcionam dentro da casa de vocês, como funciona no ambiente de trabalho, o que vocês têm de experiência quanto a isso? Eu vou fazer meu relato pessoal. Desde que nós tivemos a minha filha, nós tivemos um combinado dentro de casa. Inicialmente, eu achei que ia ser 50-50, 50-50. E aí eu entendi, passado alguns meses, que não seria assim. Que realmente a mulher, pelo fato de amamentar, de ter todo o espírito materno, ela fica com uma parte muito maior. Mas eu sempre discuti isso com as minhas amigas, né? Quando algumas diziam assim, ele é um ótimo pai, ele troca até fralda. E aí eu pensava, mas como assim, gente? Isso é o básico, né? Isso é o básico que um pai precisa fazer. Ser pai é muito mais do que trocar uma fralda. Então, desde o início, a comunicação dentro de casa entre eu e meu marido em relação ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa filha foi de muita participação e de realmente uma divisão justa para que os dois pudessem ter tempo de qualidade com ela e tempo de qualidade no trabalho. E eu percebo exatamente isso, que como a demanda é muito maior para as mulheres, a mulher acaba ficando com um tempo reduzido de qualidade no trabalho. Então, uma boa conversa, uma boa comunicação e um bom entendimento entre o casal eu acho fundamental para que as mulheres deixem os pais serem pais também, né? Ai, acho que a Dani resumiu tudo. Eu vou tentar complementar também com um pouquinho do meu relato pessoal. E quando eu falei para as minhas amigas ou para alguns colegas de trabalho que eu estava pedindo, que eu ia começar a empreender, né? Que eu estava pedindo demissão, muita gente falou: ah, é porque você quer ficar com seu filho, né? Com seus filhos. Não, na verdade, eu tô com um desejo gigante de dar um salto na minha carreira e eu não tô vendo esse espaço aqui para mim na empresa, né? Então, só de o fato da gente ter que responder que não, eu estou empreendendo e não quero ficar mais com o meu filho, já é um preconceito, né, nisso que você comentou. Em relação à questão da paternidade, eu acho que, realmente, eu acho que pelo menos nos primeiros 6 meses, como a gente amamenta, é a amamentação mais a mãe. exclusiva, é mais a mãe mesmo. Eu acho que o pai, ele acaba tendo que cuidar da gente, né? Fazer a comida, ir no supermercado, lavar roupa, ajudar a organizar. Eu tenho 2 filhos, né? Então, meu marido acabou ocupando um espaço muito maior na vida do Vicente, do nosso filho mais velho. Então, fazendo coisas só com ele, saindo, só os dois. E foi até legal, porque eles criaram uma relação entre eles que antes ainda tinha eu ali no meio. E hoje que o Eduardo já tá maiorzinho também, já tá com 1 ano, eu vejo que eu posso sair, por exemplo, eu dou cursos, por exemplo, final de semana, eu deixo o Marcos com os 2. E é tranquilo, e é isso. Ninguém aplaude a mulher que troca fralda, né? E o homem, se faz qualquer coisinha em relação aos filhos, só falta estender um tapete vermelho. Então, acho que a gente mesma tem que parar de glamorizar essa relação do pai com os filhos, porque é exatamente como a Dani falou. O pai é pai também, não tem essa diferenciação. Pois é, eu ouvindo vocês falarem, né, lembra muito a questão da carga mental, assim, de uma forma geral pra mulher, né? Porque de alguma forma a mulher já chega, já tem mais função, já tem mais trabalho, porque ela já é planejadora. Porque se o homem ajuda dentro de qualquer espaço, aí seja ele da maternidade ou até mesmo dentro de casa, numa rotina conjugal, se ele tá ajudando é porque alguém já fez alguma coisa e precisa de ajuda porque previamente já pensou naquela atividade. Então, assim, a mulher já tá sempre pensando naquele lugar, naquela atividade, naquela demanda, pro cara ajudar. Então, assim, é sobre ser colaborativo, né? Eu acho que qualquer tipo de parceria, seja na maternidade, que ainda não é o meu lugar de fala, mas seja como parceiro, como cônjuge, é o lugar da parceria, da colaboração, os dois trocando pra que a coisa funcione, a coisa evolua, né? Outra coisa que eu acho importante também as mulheres falarem abertamente, né? Sobre a glamorização da maternidade, né? Isso também eu falo desde que a Martina nasceu. Porque muitas mulheres
um número maior do que a gente imagina. Elas entram em depressão pós-parto exatamente porque a maternidade é glamourizada. E a gente sabe que lá dentro de casa, no pega pra capar, não é bem assim, né? Existem todos os desafios da amamentação, da falta de sono, do desequilíbrio físico, químico, mental, emocional, conjugal. E muitas mulheres se sentem culpadas, muitas vezes, por não gostarem de amamentar, por quererem um espaço para si, né? Se sentem egoístas, se sentem mal, e isso gera uma depressão pós-parto. Eu acho que as mulheres, de um modo geral, precisam falar mais abertamente da maternidade real e não da maternidade glamourizada, para que essa mãe, quando chegar em casa com seu bebezinho, não se sinta culpada por N motivos, sabe? Ai, Dani, eu brinco que a maternidade é sangue, suor e lágrimas. E leite materno, porque eu já falo isso pra todas as minhas amigas também, ó. Não tem glamour. Aí você vai passar o dia de pijama, você vai ficar com o seio vazando Cheirando a leite cheirando materno. leite, trocando cocô, sabe? Não tem, não vai dormir, você vai ficar cansada, não vai tomar banho, sabe? Que tudo compensa, sim. né? Compensa Tudo pelo compensa. sorriso, compensa pelo amor, mas existe o ônus É e um o trabalho bônus. duro, assim, sabe? Mas realmente compensa. Cris e Dani, queria saber desses bastidores da maternidade. Se vocês têm alguma coisa pra compartilhar, enfim, dessa maternidade não glamourizada, pra que outras mulheres se sintam acolhidas. Contem aí pra gente, revelem coisas enfim, segredinhos e coisas que isso a maternidade não mostra. Isso a maternidade não mostra. Não Tem mostra. muita coisa, né, Dani? Tem. Até eu tô com uma amiga agora que tá assim, ai, tô com vontade de ter filho, mas as pessoas só falam das coisas ruins, entre aspas, né? Daí eu falo, não é que são ruins, são parte da função de mãe. Então, agora eu tô numa fase que eu chego em casa, eu brinco assim, se ninguém falar mãe durante 5 minutos, alguma coisa aconteceu. Então, eu chego, aí o Eduardo vem engateando atrás de mim, já começa a chorar, eu tenho que pegar ele no colo, aí eu não consigo nem largar minha bolsa. Tem que cortar a unha, né, Dani, do pé, da mão, tem que trocar fralda, tem que fazer comida, tem que escolher a roupa, tem que dar banho, tem muitas Lembrei funções. por mim muitas desse momento funções. cortar a unha. Era um caos na minha vida. Quando minha mãe tinha que cortar minha unha do pé. Ai, que nervoso. Então, são essas coisinhas que a gente não pensa, né? Eu não Isso pensei aí. nisso antes Eu de acho ser mãe. eu acho que tu dá o teu melhor em tudo que tu for fazer e entender que tu assumiu mais um papel, né? Tu é a filha, tu é a amiga, tu é a esposa, agora tu é a mãe. Então eu acredito que ter tempo de qualidade com os filhos, né, pode diminuir essa culpa que é inerente a muitas mães, sabe? Eu acho que nasceu uma mãe, nasceu um filho, nasceu uma mulher que carrega uma certa responsabilidade e não uma culpa. Dá o teu melhor enquanto tu estiver nas tuas atribuições com o teu filho, dá muito amor e no momento que tu assumir os teus outros papéis, te doar por inteiro também. Essa é a minha dica que eu acredito que funcione, né? Que tu possa, enquanto tu estiver te dedicando ao teu filho, dar o teu melhor. E depois, quando tu trocar de papel, seja como filha, seja como esposa, seja como profissional, também ter tempo de qualidade nessas outras funções. Perfeito. Cris, você acredita que as empresas têm estrutura hoje em dia para receber mães depois da licença maternidade? Não. Eu já imaginava. É unânime. Quando eu voltei da primeira licença maternidade, eu trabalhava em redação, né? Então era um ambiente realmente mais hostil, digamos assim. Em que não existia um pensamento em questão de horário, em questão de, né, plantão, como eu comentei, que eu fazia. Quanto tempo você passou em redação? 14 anos. Bastante tempo. Mas também existia eu acho que eu estava em conflito nessa época comigo, com a carreira, sabe? Então eu ficava realmente muito incomodada. E agora nessa última experiência, né, quando eu voltei para essa empresa na qual eu trabalhava, eu tava com muita vontade de trabalhar, sabe? Eu tava numa outra pegada. No meu primeiro filho, eu fiquei com vontade de largar o trabalho, na verdade. Me deu aqueles 5 minutos, assim, sabe? E dessa vez não, eu tava com uma super vontade de voltar, sabe? Já voltar com a força total, trabalhar pra caramba. Quando eu estivesse lá, eu queria estar lá, sabe? Porque também agora eu já tenho uma estrutura, né, com o babá em casa, o meu marido pega super junto. Então, quando eu tava lá, eu tava lá. E eu não me senti acolhida nesse sentido. Eu senti que eu fui colocada de lado porque existia esse pressuposto de que eu
eu tava com filho pequeno, então eu deveria estar cansada, eu deveria querer ficar mais tempo com meu filho, então não vamos forçar. E em nenhum momento eu coloquei isso, sabe? Pelo contrário, eu cheguei cheia de projetos, querendo fazer um monte de coisa, e não existiu essa sintonicidade ali. Bom, e o que você acha que é diferente de quando você era mulher, apenas mulher, num espaço de liderança, e depois de que você virou mulher e mãe? Eu acho que eu não sei se tu concorda com isso, Dani, mas parece que tu vira com uma força muito maior, assim, tu tá lá trabalhando com a tua maior força, com a tua maior vontade. Parece que tu quer entregar algo melhor pro mundo, sabe? Eu fico com essa impressão, assim, de que tu não tá fazendo as coisas mais por fazer, porque, eu tô trabalhando aqui. Parece que tu quer entregar algo pro mundo, tu quer fazer um negócio legal pros teus filhos terem orgulho de ti. Não sei, me dá um pouco desse espírito. E eu acredito também que durante aquele teu tempo profissional, tu entrega mais, tu procura ter, né, de novo um tempo de qualidade dentro do teu trabalho, né? Antes, Uhum. ok, tu trabalhava, tava tudo Podia ficar certo. lá, né? Exato, então é tu aproveitar melhor o teu tempo. Eu acho que a partir do momento que a mulher se torna mãe, aliado à profissão, ela consegue otimizar, melhorar e ter mais tempo de qualidade, né? Planejamento, disciplina. Eu acho que a gente acaba aguçando alguns sentidos. Aquilo que chamamos de produtividade, não é mesmo? Exatamente. Porque tudo você começa a pensar assim, né? Não, 1 hora a mais no trabalho, nem pensar. Eu quero estar com os meus filhos. Então vou Exato. acelerar aqui pra eu terminar, pra eu poder ir embora. Agora eu busco meu filho na escola todo dia, sabe? Eu já me programei pra isso, coisas que eu não conseguia fazer antes. Então, acho que é bem isso É que um tu falou. Você planejamento, existe um planeja. planejamento melhor, né? Dani, quanto a ser dona do seu próprio negócio, ter os seus horários, enfim, trabalhar na Mary Kay, como isso te ajuda na rotina de ser mãe? Me ajuda 110%, né? Logo que eu me tornei mãe, como eu falei antes, eu demorei um tempinho pra encontrar o equilíbrio. Mas hoje eu acredito que esse equilíbrio de rotina, a gestão do tempo, me tornou mais produtiva, tanto profissionalmente, como, né, tanto quanto mãe. Então eu criei dentro da minha casa a agenda da família, por exemplo, né? Porque, como a Cris falou, eu priorizo buscar minha filha, levar minha filha, estar com ela o maior tempo possível, né? Mas sim, eu também preciso ter um tempo de qualidade pro meu negócio. Então eu criei uma agenda da família, exatamente onde eu e meu marido, a gente sabe exatamente as responsabilidades de cada um, os dias que cada um vai, né? Muitas vezes eu trabalho à noite, então a noite que ele fica, a noite que eu fico, a noite que muitas vezes eu posso pedir um suporte para babá, as manhãs que eu sou responsável por levá-la na natação, no balé, enfim. Então eu acredito que uma gestão de tempo dentro da família, para uma mulher que é autônoma, para que ela possa ter disciplina dentro do negócio, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque o fato de tu ser autônoma, tu tem flexibilidade de horários. E flexibilidade de horários, ele pode ser a tua maior alavanca de sucesso, como pode ser o teu grande tiro no pé, né? Porque um dia que tá chovendo, que tá frio, que teu filho tá em casa, você tem vontade de ficar, você tem vontade de não mandar ele pra escola. E aí precisa entrar a disciplina, o planejamento, a determinação, a dedicação. Então, eu acredito que essa gestão do tempo familiar ajuda muito as autônomas a terem esse norte, essa direção. Entendi. E Cris, você tem alguma técnica de organização para compartilhar com a gente? Eu tô igualzinha a Dani, eu tava aqui só balançando a cabeça. Hoje de manhã, por exemplo, eu e meu marido ficamos lá repassando a agenda da semana, que dias que ele vai buscar, que dias que eu vou buscar. Eu também agora, né, na minha vida de empreendedora, eu acabei optando por ter um escritório fora da minha casa, porque como o Eduardo ainda é muito pequeno, o Vicente também, às vezes eles não entendem que eu tô lá, mas eu tô trabalhando. Então eu optei por ter um local fora da minha casa. Eu acho que isso também me ajuda a separar mentalmente. Agora eu estou no trabalho, agora eu estou em casa. De vez em quando eu preciso fazer alguma coisa também, de noite ou final de semana em casa, daí eu tiro esse tempo. Eu acho que aqui a grande sacada é essa, é você conseguir separar um tempo. Se você preferir delimitar, são 8 horas por dia direto, ou são 6 horas, ou são 4 horas de manhã, enfim. Tente delimitar um horário de trabalho e foque nesse horário, porque senão realmente fica difícil de você
conseguir otimizar tudo. Maravilha. Eu tô ouvindo a Dani falar sobre essa coisa da disciplina, enfim, de criar mesmo uma rotina, criar algo, hábitos, né, ao longo desse dia a dia. Mas nunca aconteceu do coração derreter um pouquinho, assim, do tipo, ai, tá chovendo, ai, hoje ele não vai pra escola, vamos ficar junto hoje. Não rola, assim, uma vez por ano, de repente 2 vezes, quem sabe? Sei Quem lá, sabe no máximo 3? como funciona essa negociação, assim, pra vocês, de se permitir algumas coisinhas às vezes? Como isso se dá? Então, eu me permito muito pouco, porque né, talvez seja até redundante agora, mas Ai, que rígida ela! Meu Deus! Mas, a partir do momento que tu tem tempo de qualidade, né, e não dá essa vontade de se permitir, sabe? Porque, ok, a noite passada eu brinquei, eu fiquei com ela, eu dei atenção, a gente fez várias coisas legais juntas. E de manhã eu já tenho o meu compromisso. Então, a disciplina eu acredito que é um fator fundamental para as autônomas, ou não autônomas, né, para as mulheres em geral, exatamente para que a gente tenha produtividade no momento em que a gente assumir esse papel. Bacana. E você, O Cris? que eu fiz é que a minha história como empreendedora é recente, mas o que eu fiz agora na semana passada foi na segunda-feira de manhã eu trouxe meu filho comigo para o coworking onde eu tenho o escritório. E ele ficou encantado, porque daí é cheio de sofá, tem videogame, tem mesinha de pebolim e tal. Aí ele, mãe, você é dona de uma empresa agora? Aí eu falei, sou, meu filho. Dele, essa empresa? Deu, não. Aqui cada pessoa é dona da sua empresa, cada um e o seu computador dele. Ah, tá, entendi. Então, como ele também tá maiorzinho, o pequeno eu deixo em casa, mas o meu mais velho já consegue ir. Eu levei canetinha, folha, ele ficou lá desenhando do meu lado na mesa e eu fiquei trabalhando. Então, também pensei que isso pode ser uma alternativa. E eu fiz isso porque eu tinha trabalhado o final de semana todo. Então, quis também compensar um pouquinho. Isso aí. Eu acho que essa palavra faz parte do vocabulário das mães. Compensação, Compensar. né? Uhum. Compensação. Muitas vezes eu tenho um evento no final de semana, né? Então, o evento é sábado e domingo. Domingo, eu peço pro meu marido levar ela pra ela passar a tarde comigo lá. Então, né, faço o sistema de compensação de horas exatamente pra gente poder estar presente, né, na vida dela e cumprindo as nossas obrigações aí profissionais também. E Dani, a Cris contou um pouquinho, né, que o filho dela foi lá, conheceu o ambiente de trabalho da mamãe e tudo. E a sua filha, ela tem noção do que você trabalha, do que você faz? Como que você troca essa vivência enquanto profissional com ela? Então, maquiagem, beleza, batom, blush, então ela tem total interação, né? Ela ama, sabe exatamente. Muitas vezes, esses dias ela me perguntou: todas as meninas têm um carro cor-de-rosa? Todas as mamães têm um carro cor-de-rosa? Eu Olha, falei, não. Já não é o primeiro episódio que eu falo isso aqui. Eu quero andar nesse carro cor-de-rosa, eu gente. também. Por favor, me levem. Me levem, Então tá é feito o sério. convite, hein? Te Olha espero lá, em hein? Caxias do Sul. Ó, já vou pra BH, já vou pra Caxias do Sul. Me levem pra andar de carro rosa. Então ela tem sim, né? Ela tem 4 anos, ela tem ideia que a mamãe trabalha numa empresa, que tem o carro cor-de-rosa, que trabalha com maquiagem, que tem as reuniões. Muitas vezes ela pergunta: hoje vai ter reunião com as gurias, posso ir junto? É um amor. E faz tutorial de maquiagem, brinca que tá me maquiando, então a gente interage bastante, ela tem ideia e esses dias a babá dela perguntou o que ela vai ser quando ela crescer e ela falou que ela vai querer trabalhar junto com a mamãe. Então é muito bonitinho, né? Ai, que lindo. Já aprendendo os primeiros Mundo passos. rosa. O mundo Mary Kay. Bom, e quanto ser mãe ensinou vocês na vida profissional? Ai, muito. Muito, Acho que muito. liderança, resiliência, confiança, Paciência. paciência, tolerância. Acho que… Nossa, eu mal consigo lembrar, assim, a profissional que eu era antes de ser mãe e a profissional que eu sou hoje. Acho que amadurecer, você tem que saber lidar com situações muito difíceis, conseguir criar soluções, né? Ter ideias criativas ali para sair de algumas situações É meio isso aí. saia justa.
É isso aí. E acho que resiliência, né? Resiliência é a palavra, porque muitas vezes a criança ela é instável, né? Muitas vezes tem um compromisso profissional e naquele dia ela resolveu surtar, chorar, ficar doente, né? N coisas que acontecem. Então, a resiliência e a criatividade de realmente tu rapidamente pensar em algum plano para poder solucionar aquela situação e cumprir com o teu compromisso profissional, dando suporte para a criança, dando suporte para a família. Então, acho que a mulher mãe profissional, ela desenvolve muitas habilidades, porque ela se vê muitas vezes em momentos onde não existe solução e tu precisa criar uma solução. Então, eu vejo as mães profissionais como mulheres muito criativas. E qual foi a maior aventura que vocês passaram durante esse período da maternidade versus empreendedorismo, assim? De alguma coisa do filho que ficou doente numa reunião muito importante, enfim, coisas do tipo. Tem alguma lembrança que vocês têm que pode compartilhar? Eu tenho. Faz um ano e alguns meses que eu me tornei uma diretora nacional. E quando a gente se torna uma diretora nacional, a gente vai para a sede da empresa, tem toda uma cerimônia com o presidente da companhia. E no dia que anteceder essa cerimônia, ia ter um treinamento para novas diretoras. E a Mary Kay me convidou para ser uma das mentoras. E isso é uma grande responsabilidade, né? Já estávamos com passagem comprada, viagem marcada, tudo certo. E a minha filha teve um início de uma pneumonia. Eu tive que ligar para a vice-presidente da Mary Kay e dizer: não vou poder, preciso priorizar. E naquele momento eu me imaginei numa empresa convencional. Como essa informação seria recebida pela direção, enfim, né? E me surpreendeu positivamente, porque eles foram super solícitos, falaram: não, fica tranquila, a gente vai substituir, né? Já vai colocar alguém no teu lugar agora e tu vem amanhã, se tu puder, depois, enfim, e se ela não estiver bem, fica tranquila que tá tudo certo. Mas foi uma barra porque eu tive que desmarcar um compromisso e priorizar a minha filha naquele momento. Olha, é realmente muito importante essa resiliência, né, e acolhimento e empatia nos espaços nos quais a gente trabalha, porque realmente deve ser muito difícil. Mais uma vez eu falo que não é o meu lugar de fala, mas eu realmente entendo o quanto deve ser difícil, quanto o coração deve dar aquela derretida quando você vê seu filho doente, você tem que trabalhar ou fazer algo muito decisório e não ter ninguém que te acolha, né. Isso aí. Perfeito. E a gente pensa também, né, Lu, nós estamos falando aqui, eu e a Cris, e tendo o suporte dos maridos, né? Mas existe aí um público muito grande das mulheres que são mães e pais ao mesmo tempo, que não tem o suporte do pai, que não tem o suporte do marido e que precisa assumir isso sozinha, né? E muitas vezes eu me pego pensando, né, como muitas vezes eu me vejo assim com um super desafio, tendo um marido super presente, tendo um pai para minha filha super presente. Como essas mulheres, né, são talvez muito mais fortes, muito mais criativas, muito mais empoderadas aí para poder dar conta do recado sem um suporte do lado, né. Verdade. Bom, meninas, trouxemos os dados pra gente debater aqui sobre maternidade, sobre carreira. Vou começar por: de acordo com o IBGE, mães recebem até 40% a menos do que mulheres sem filho. E os homens que quando viram pais começam a receber mais, vocês sabiam que também existe essa estatística? Não sabia. Também não. Uhum. Gente. É absurdo, né? Nossa, eu fiquei muda, quis Eu parar também com fiquei isso. muda, nem tem como. Não, realmente a diferença nem como salarial. comentar, né? A diferença salarial é uma coisa absurda. Um outro dado que a gente trouxe é que em 2014, a Organização Internacional do Trabalho apontou que 87 dos seus 185 países membros não respeitavam o padrão mínimo de 14 semanas de licença maternidade remuneradas. O Brasil é um dos países membros que respeita. Então, quando eu estava nessa empresa americana, né, nos Estados Unidos, as mulheres, se eu não me engano, têm 2 meses de licença paga. Eu tive a sorte e o privilégio de ter 6 meses remunerados e eu ainda juntei com férias, então fiquei 7 meses com meu filho. Na minha primeira licença maternidade eu fiquei os 4 meses, mais 1 mês de férias. E a diferença desses 2 meses, vocês não têm noção a diferença que faz muita diferença. O bebê já, quando você volta com 7 meses, ele já come comidinha, ele já come frutinha. Eu tirava leite pro meu primeiro filho
um negócio assim em litros, sabe? Para poder deixar para ele tomar, porque ele ainda não comia. Então, se as empresas tivessem esse pensamento de ajudar a mulher e pensar, poxa, vai ter uma sala para ela tirar leite, ela vai poder congelar o leite aqui, ela vai poder, sei lá, o filho pode vir aqui para ela amamentar, ou vamos dar mais um mês de licença para que ela possa fazer a introdução alimentar. Isso faz uma diferença que a gente volta para trabalhar muito mais tranquila do que antes, que o meu filho tinha 5 meses, ainda não comia e tinha toda essa aventura de ficar tirando leite. Então, realmente faz uma diferença gritante. Mas ainda assim, no Brasil, nós temos 4 meses, que é um período ok, assim, sabe? Entendi. E Cris, você sentiu saudade do trabalho durante a sua licença maternidade? Como é que foi essa relação de virar uma mulher e mãe e se abster de todas as suas funções de trabalho durante esse primeiro momento em que você trabalhava dentro de uma empresa? Eu não fiquei com saudade, mas eu também, por exemplo, nos momentos que eu tinha de algum descanso ou que o bebê dormia, eu dava uma lida, pesquisava. Eu tô, né, fazendo essa transição de carreira, então não queria ficar desatualizada, então eu dava uma lida, uma estudada, mas não pensando no trabalho em si, mas pensando em carreira mesmo, num sentido mais amplo. E eu faço terapia há muitos anos já, e conversando com a minha terapeuta, eu lembro de pensar assim: não, durante o primeiro ano do bebê, eu sei que eu não vou existir, eu sei que eu vou viver para aquilo, assim, para amamentar, para me dedicar, vou me dividir ali, né, no meu perfil profissional, no meu perfil pessoal, como que eu vou equilibrar isso, mas eu tinha muito isso preparado dentro de mim, sabe? Porque eu acho que se a gente também não cria esse senso de que, puxa, o bebê demanda muito, e eu não vou ficar frustrada em fazer essa divisão, então eu já me preparei nesse sentido. E a minha terapeuta fala muito isso, assim, que eu acho que tá o clima aqui do nosso papo, que mães desejantes, né, mães que fazem, que querem ter a sua carreira, que querem correr atrás do seu sonho de empreender, de trabalhar bastante, isso isso causa um impacto positivo nos filhos depois, e na carreira dos filhos depois. Então achei super interessante, e isso me eximiu um pouco dessa culpa que a Dani falou até no início. E você, Dani, você sentiu saudade em algum momento de você ter só o seu lado mulher e profissional durante algum período, enfim, do puerpério, coisas do tipo? Então, o que aconteceu? A minha filha, quando ela nasceu, ela ficou 3 meses na UTI. Então foi um período que eu não tive nem tempo de sentir saudade do trabalho, né. Foi um momento em que eu precisei me dedicar integralmente a ela, à saúde dela, à família. Então, durante esse período de 3 meses que nós ficamos no hospital, e nem era na minha cidade, nós ficamos no hospital em Porto Alegre, me dediquei integralmente a ela e não fiz nada relacionado ao trabalho, porque foi um período, né, bastante complicado, assim. Quando nós retornamos para casa, ainda era um período um pouco delicado também, mas eu comecei, assim como a Cris, aos poucos e retomando, né, até exatamente para me sentir de novo parte daquele ambiente que eu amo estar, que eu amo fazer parte, das responsabilidades que eu tenho com as mulheres dentro do meu time. Então eu senti uma vontade muito grande de estar próxima das pessoas que eu trabalho, enfim, do meu time, que eu convivo, porque eu sei que da diferença que faz, né, essa proximidade, essa energia, essas trocas que a gente faz. Então, senti saudade, mas durante o período que eu precisei me dedicar à minha filha, eu realmente Foco. fiz uma divisão bem grande, assim, me dediquei integralmente a ela. Entendi. Bom, outro dado que a gente tem é que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 830 milhões de mulheres em todo o mundo até 2014 não tinham proteção adequada no trabalho em relação à maternidade. Delas, 80% estavam concentradas na África e na Ásia, onde predominam o trabalho informal e as taxas de mortalidade materna infantis altas. Eu acho essa questão bem puxada. A gente até teve uma mudança recente na lei aqui no Brasil, né, que foi bem polêmica em relação a isso, a permissão de mulheres grávidas, a continuarem exercendo o trabalho em locais insalubres, né, que eu acho que até voltaram atrás, e tomara que tenham realmente mudado. No meu caso, nas minhas 2 gestações, eu precisei ficar de repouso.
Na primeira, eu precisei ficar de repouso absoluto, então eu fiquei 3 meses em casa sem trabalhar no final da gravidez. E nesse meu último trabalho, isso foi uma coisa legal da empresa, assim, eles me permitiram ficar trabalhando de casa. Então foi legal, porque daí você também se ocupa, você consegue se manter ativa. E ao mesmo tempo, como eu estava em casa, eu também conseguia respeitar os limites ali do meu corpo em relação à gestação. Mas a gente sabe o quanto isso é um lugar de privilégio, né? Que não é para todas as mulheres. Muitas mulheres às vezes têm que cruzar a cidade em transporte público, enfim, isso não é saudável muitas vezes, né? Dependendo da condição. Exato, eu acho que culturalmente, né, existe esse padrão do casar, ter filhos e quem não tá adequado, na verdade, quem não se encaixa desse padrão estabelecido pela sociedade, tá tudo bem, todo mundo pode ser feliz da maneira que quiser, sendo mãe, não sendo mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente tá feliz com a gente mesmo, se amar, e é isso. Pois é, porque essa decisão de não ser mãe, mais do que um ato de amor próprio, né? Hoje em dia, na nossa sociedade que julga tanto, é um ato de coragem. Eu acho também. Eu acho tão corajoso quanto querer ser mãe. Eu acho igualmente corajoso. Ambas decisões, Com certeza. Dani, Cris, queria muito agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso pod acabou. Tô adorando. Vocês estão me fazendo mudar de ideia. Olá. em relação à maternidade. Tem agradecimentos finais, considerações finais que vocês queiram fazer? Então, eu acho a maternidade, ela com certeza torna a mulher muito mais completa, né? A gente falou aqui da parte desglamorizada da maternidade, mas então agora vamos talvez reconstruir ou construir a parte do glamour, né? Que eu acho que a parte do glamour dentro da maternidade é realmente o amor incondicional que tu conhece, que tu cria, que tu desenvolve a cada dia pela criança, pelo filho, e que realmente te dá o grande motivo pra te fazer o que tu quiser, o que tu desejar, que te torna muitas vezes uma mulher maravilha, né? Uma mulher maravilha capaz de superar os teus próprios obstáculos que tu nem imaginava que tu poderia, em prol do teu filho, em prol daquele ser ali que cresceu, nasceu dentro de ti, ou que nasceu e cresceu dentro do teu coração, né? E eu acho que é isso. A maternidade, ela é um misto de emoções, é uma montanha russa, né? Que nos leva aos picos e aos vales e que no final tudo dá certo. Acho que também o que é incrível, eu acho, da maternidade é que você tá criando cidadãos, né? Você tá criando pessoas que vão habitar o mundo, como que essas pessoas vão ser. Então, eu me sinto muito responsável por isso, assim, né? Num mundo em que a gente vê tanta coisa dando errado, assim, eu penso, nossa, e se os meus filhos, se eu conseguir educá-los de um jeito que eles consigam contribuir, que eles consigam melhorar o nosso mundo, eu vou ter cumprido a minha missão. Acho que meu agradecimento eu sempre agradeço aos meus filhos. Ai, que bom que vocês vieram pra minha vida, que bom que vocês vieram pra minha vida. Isso aí. E o meu agradecimento é esse. Bom, pessoal, a gente queria agradecer a todos vocês que escutaram, né, esse importante espaço de troca, até porque também, se você tem essa vontade, esse desejo de ser mãe, vá em frente. Mas também, se não tiver, tá tudo bem também. O negócio é a gente se amar, se aceitar e aceitar nossas escolhas, não é mesmo, gente? Isso aí. Bom, muito obrigada. Acompanhem não só o Confia na Quarta, mas também todos os óbvios podcasts liderados pela belíssima, charmosíssima, inteligentíssima Marcela Ceribelli. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.